Olá, quero lhes convidar a assistir ao documentário Percursos e Percalços de uma Fonte do Centro Histórico de Manaus, Amazonas, uma produção da arquiteta e urbanista Márcia Ronda Nascimento Castro. Projeto contemplado na categoria Pesquisa Cultural pelo edital número 001/2021, concurso prêmio Manaus Zezinho Corrêa, realizado pela Prefeitura Municipal de Manaus por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus Cult. Iniciamos com a apresentação da facilitadora. Márcia Ronda é manauara, graduada em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário Luterano de Manaus, especialista em Metodologia do Ensino Superior pelo Centro Universitário do Norte e mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas. Possui mais de 20 anos de experiência na área do patrimônio cultural, com destaque para o segmento do patrimônio histórico edificado. Este documentário trata sobre uma fonte ou chafariz que atualmente pode ser contemplada no Parque Senador Jefferson Pérez, no Centro Histórico de Manaus. Sabia que ela não pertenceu originalmente àquele logradouro e ainda transitou por vários pontos da cidade, perdendo alguns de seus elementos primitivos, sendo desmantelada em algumas ocasiões, até finalmente reunir suas peças remanescentes onde hoje se encontra? Vamos começar? Nossa história inicia em princípios do século XX, no auge do ciclo da borracha, quando o então superintendente municipal, Adolfo Guilherme de Miranda Lisboa, encomendou no estrangeiro esse equipamento para ser instalado em uma praça da Vila Municipal. A Vila Municipal foi inaugurada em 1902 e originou-se da desapropriação e do arruamento do bairro do Mocó, uma das primeiras realizações da administração de Adolfo Lisboa. Era, na época, o limite norte de Manaus, localizada no entorno do cemitério São João Batista e do reservatório do Mocó. Hoje, essa área integra o bairro de Adrianópolis. Possivelmente o local para onde inicialmente se planejou a implantação da fonte seria a Praça Silvério Neri, que até nossos dias mantém seus limites primitivos. Corresponde à Praça Nossa Senhora de Nazaré. Por razões desconhecidas, a fonte não foi implantada na Vila Municipal. Posteriormente, Domingos José de Andrade, quando atuou como superintendente municipal, ofereceu-a a Manaus Harbor Limited, concessionária do porto flutuante da cidade. A ideia era que a fonte fosse erguida defronte ao edifício da alfândega, porém todas as peças, depois de transportadas para o local projetado, permaneceram ali abandonadas, ficando algumas submersas e outras aterradas. Foi quando Jorge de Moraes, em sua gestão como superintendente municipal, mandou retirar as peças que puderam ser encontradas, sendo refundidas as que faltavam pela firma Ribas e Companhia. A fonte, então, foi pela primeira vez montada. Sua inauguração aconteceu em 22 de dezembro de 1913, numa segunda-feira, às 10 horas da manhã, na Praça 15 de Novembro, ao lado da Igreja da Matriz Nossa Senhora da Conceição. A notícia do evento foi estampada com esta grande foto na primeira página do Jornal do Comércio no dia seguinte, informando que prestigiaram a inauguração da fonte luminosa o superintendente, funcionários municipais e populares. A estrutura original da fonte ou do chafariz compunha-se de um conjunto escultórico de ferro formado pelas seguintes partes. No topo, uma estátua feminina,
posicionada em pé, com o braço direito erguido, segurando uma tocha em formato parecendo um globo. Ao longo do eixo central da fonte, havia uma sequência de 2 bacias de diâmetros distintos e com as bordas ornamentadas, como se fossem lambrequins. Entre essas bacias, havia uma peça de formato circular com aplicações de ornamentos parecendo mãos francesas. Na base da composição, 4 leões alados posicionavam-se voltados para o entorno, como se estivessem a defender a figura feminina. Da boca dessas estátuas zoomorfas jorrava-se água, que era captada por grande bacia circular, ao centro da qual o conjunto escultórico se dispunha. Na borda desse recipiente havia outra fonte, em formato de coluna de seção quadrada, e na base desta, uma bacia curva para receptáculo da água. Ao redor da fonte havia canteiros ajardinados, protegidos por pequenas cercaduras metálicas com elementos sinuosos e entrelaçados. A fonte foi encomendada da renomada fundição francesa Val d'Osne, sediada em Paris. No álbum número 2 dessa empresa, um catálogo contendo os artefatos por ela produzidos, localizamos alguns dos elementos presentes na fonte instalada em Manaus, como os gradis de proteção dos canteiros que a circundavam. A fonte, em formato de coluna, que na realidade era um bebedouro. Perceba que das suas laterais pendiam 2 correntes, em cujas extremidades havia 2 pequenos recipientes para coleta de água. Na face frontal do equipamento, havia uma torneira de onde a água jorrava. No topo havia uma espécie de tampo decorado. E os leões alados? Devido a essas estátuas, o equipamento é conhecido popularmente como fonte ou chafariz das quimeras, dos grifos ou dos leões. Tanto a denominação grifo como quimera referem-se a figuras mitológicas. Contudo, o primeiro termo é errôneo para o caso, pois o grifo possui cabeça e asas de águia em corpo de leão. O correto para esse exemplar é quimera, composição híbrida de 2 ou mais animais. Verificamos que no álbum número 2 da Fundição Val d'Osne havia 2 modelos de quimeras, idênticas, apenas diferindo pelo tamanho. Para o caso em estudo, adotou-se o modelo menor. Agora vamos retomar o histórico da fonte, contemplando-a em um postal com carimbo datado de 1916, quase no mesmo ângulo da foto de sua inauguração. Nessa época, a Praça 15 de Novembro teve sua denominação alterada para Praça do Comércio. Nessa outra imagem, registrada a partir da esquina da atual Rua Visconde de Mauá, antiga Rua Demétrio Ribeiro, provavelmente na década de 1920, vemos a parte posterior da fonte. Durante a administração do prefeito José Francisco de Araújo Lima, houve o primeiro deslocamento da fonte. Ela foi removida mais para sul, ainda no entorno da matriz Nossa Senhora da Conceição, porém, defronte a alguns armazéns do porto flutuante da cidade. A nova localização foi no Jardim Ajuricaba de Menezes, construído em 1927 por Araújo Lima. Na mensagem apresentada à Intendência Municipal em abril de 1929, esse prefeito informou sobre a mudança, alegando que o chafariz, abre aspas, se achava instalado em lugar impróprio, fecha aspas, e que, assim como realizou para os 2 outros jardins que compunham junto com este a Praça Oswaldo Cruz, o espaço recém-construído também recebeu melhoramentos, abre aspas. Dotei todos esses 3 jardins de instalação subterrânea de luz elétrica, que lhes dá expressivo aspecto de bom gosto e encanto, fecha aspas. Na foto,
extraída do Álbum Municipal de Manaus de 1929, elaborado na administração do prefeito Araújo Lima, temos uma vista geral da Praça Oswaldo Cruz. Note o Jardim Ajuricaba com a fonte defronte aos armazéns do Porto Flutuante de Manaus. Aqui temos mais uma imagem do álbum de 1929. Na parte central, observe o Jardim Ajuricaba de Menezes com a fonte instalada. Ao fundo, notar a quadra conhecida como Booth Line, o antigo prédio do Banco do Brasil e o Pavilhão Universal. Outra imagem do álbum da administração de Araújo Lima, retratando o Jardim Ajuricaba de Menezes. A fonte está em primeiro plano, numa grande área jardinada. À direita, notar alguns armazéns e a casa de tração do porto, além do prédio da alfândega. Neste cartão postal, possivelmente da década de 1930, temos uma vista aérea do centro de Manaus, quando a fonte ainda se encontrava no Jardim Ajuricaba de Menezes. Nesta foto, pertencente ao álbum da cidade de Manaus de 1948, vemos uma das quimeras da fonte, quando se encontrava no Jardim Ajuricaba de Menezes. Observe os detalhes da estátua, com corpo de leão e asas de águia. Note também, acima, o delicado rendilhado na borda da bacia. Na parte posterior da imagem, vê-se o antigo prédio do Banco do Brasil, hoje completamente descaracterizado. A fonte será novamente deslocada na administração do prefeito Paulo Pinto Neri. Dessa vez, saiu do centro da cidade e rumou em direção ao norte, para a confluência da Avenida Constantino Neri com o Boulevard Amazonas. Isso ocorreu em 1968 e a fonte foi instalada ao centro da extinta Praça João Pessoa, anteriormente denominada Praça Ajuricaba, também conhecida à época como Praça da Bola, devido ao seu traçado de formato circular. Nesta imagem, vemos a fonte em seu novo endereço e, acima, o reservatório da Castelhana. Nestas duas fotos, podemos melhor visualizar o aspecto da nova implantação da fonte. Perceba a descaracterização do monumento. A grande bacia circular que embasava o chafariz foi substituída por outra, cruciforme, com os lados curvos. O pedestal das quimeras foi trocado por outro, em formato cilíndrico. A bacia que ficava na parte inferior do eixo central da composição foi deslocada para cima do ornamento de formato circular que a separava da bacia superior, de menor diâmetro. Os arremates rendilhados, antes aplicados às bordas das bacias do eixo central, foram retirados, assim como as duas outras colunas que formavam esse eixo central. Construíram-se nichos curvos, revestidos com pedras, para abrigar cada um dos leões alados. Os novos canteiros ajardinados não apresentavam mais os gradios de proteção. As fotografias não permitem confirmar sobre a permanência do bebedouro. Talvez não estivesse mais presente. Em 1975, obras realizadas na Avenida Constantino Neri, na gestão do prefeito Jorge Teixeira de Oliveira, fizeram desaparecer a Praça João Pessoa. A fonte foi então desmantelada, apenas permanecendo ali o eixo central com suas bacias e a estátua feminina no topo. As quimeras bateram asas e foram pousar no Horto Municipal, no bairro do Aleixo. O bebedouro, por sua vez, foi transferido para o cemitério São João Batista, na esquina de uma das quadras de frente à capelinha ali existente, como recorda a autora desta pesquisa,
embora não se tenha conseguido nenhum registro fotográfico dessa passagem. A finalidade dessa intervenção era promover o alargamento das vias para facilitar a circulação e desafogar o trânsito. Aqui temos uma foto aérea do cruzamento do Boulevard Álvaro Maia com a Avenida Constantino Neri, tendo a estátua feminina ao centro após o encerramento da Praça João Pessoa. Aqui, uma vista mais aproximada do que restou da fonte na área da extinta Praça João Pessoa. Notar ao fundo o Olímpico Clube. Nestas fotografias, vemos as quimeras ladeando uma escadaria externa do Horto Municipal. Em 1997, a estátua feminina com suas estruturas de embasamento foram também transferidas para lá, devido à construção de um viaduto no Boulevard Álvaro Maia. Somente na administração do prefeito Alfredo Pereira do Nascimento, a fonte foi remontada. Isso aconteceu em 2003, e o local escolhido foi a rotatória do Conjunto Eldorado, também conhecida pelo seu formato como Bola do Eldorado. O posicionamento das bacias do eixo central do conjunto continuou errado, tal como ocorrera quando de sua implantação na Praça João Pessoa. As duas outras colunas do eixo central também não foram recolocadas. Manteve-se o pedestal cilíndrico, que já não era original, porém com revestimento liso. O bebedouro ainda permaneceu no cemitério São João Batista, mas o maior problema consistiu na disposição das quimeras. Foram instaladas afastadas do eixo central e voltadas em direção à estátua feminina, como se a estivessem contemplando e não a defendendo. Esta situação gerou muitas críticas por parte da população e de estudiosos, porém, enquanto permaneceu naquele logradouro, nenhuma alteração foi promovida à fonte. No início de 2009, a fonte foi removida pelo Ateliê de Conservação e Restauro de Obras de Arte e Papel da Secretaria de Estado da Cultura do Amazonas para receber procedimentos de conservação curativa. Segundo a gerente do ateliê, abre aspas, o artefato encontrava-se descaracterizado, tanto na disposição original quanto na cromatização. A figura feminina encontrava-se pintada de dourado. As bacias e os grifos encontravam-se pintados de verde musgo claro, com detalhes em dourado na crina e nas asas. Os olhos e dentes estavam em branco. Fecha aspas. Naquele mesmo ano, a fonte foi instalada no Parque Jefferson Pérez, retornando, pois, ao centro de Manaus, reunindo novamente suas peças remanescentes, inclusive o bebedouro que se encontrava no cemitério São João Batista. Segundo a gerente do ateliê de restauro, abre aspas, ao ser instalado no Parque Jefferson Pérez, a peça recebeu o seguinte tratamento: remoção da pintura em uma ação mecânica, higienizada com álcool etílico, protegido com primer, cromatizado com tinta esmalte grafite escuro e acriloide B44. A peça, composta de uma figura feminina erguendo uma tocha, com 2 bacias e 4 grifos, foi assentada em um pedestal de concreto, tendo ao seu redor uma bacia também em concreto cromatizado de ocre claro. A pesquisa iconográfica serviu como referência para a composição atual. Fecha aspas. Vejamos agora nessa imagem de satélite a longa trajetória percorrida pela fonte. O local inicialmente escolhido para implantação foi uma das praças da Vila Municipal, atual bairro de Adrianópolis, possivelmente na sua praça principal,
a antiga Praça Silvério Neri, hoje Praça Nossa Senhora de Nazaré. A fonte, entretanto, jamais foi instalada ali. Em seguida, houve a intenção de implantá-la defronte ao prédio da alfândega, o que também não ocorreu, embora suas peças tenham permanecido ali por anos, algumas soterradas, outras submersas. Em 1913, a fonte foi finalmente inaugurada na antiga Praça 15 de Novembro. Em 1927, a fonte foi deslocada para um local próximo, mais ao sul, no antigo Jardim Ajuricaba de Menezes. Em 1968, foi em direção norte, sendo instalada na confluência do Boulevard Álvaro Maia com a Avenida Constantino Neri, na extinta Praça João Pessoa. Em 1975, somente a estátua feminina e o eixo da fonte permaneceram aqui na Praça João Pessoa, porém o bebedouro foi transferido para o cemitério São João Batista. Nesta localização, enquanto as quimeras bateram asas e foram para o Horto Municipal. Em 1997, a estátua feminina e seu eixo também foram transferidos para o Horto Municipal. Em 2003, a fonte foi montada na rotatória do Conjunto Eldorado, embora sem o bebedouro. E, finalmente, em 2009, todo o conjunto reuniu-se no Parque Senador Jefferson Pérez, onde até hoje se mantém. Quantos percursos e percalços vivenciados por essa fonte, não é mesmo? Agora que finalizamos o histórico, vamos melhor apreciar os seus detalhes a partir do que se encontra atualmente no Parque Jefferson Pérez. A estátua feminina, que figura no topo da fonte, encontra-se em pé, com o braço direito erguido, segurando uma tocha que não segue mais o modelo original com aparência de globo, porém se harmoniza com a composição. Na mão esquerda, traz uma espécie de cornucópia, elemento em forma de chifre. Sua túnica comprida forma drapeados e modela o corpo da estátua. Encontra-se calçada com sandálias e seus cabelos ondulados estão presos em coque e também por uma tiara. A estátua posiciona-se sobre um pedestal cilíndrico, ao centro da bacia superior, de diâmetro bem menor que o da inferior. Na borda desse elemento, há uma estreita decoração que a contorna, da qual anteriormente também pendiam os ornatos rendilhados. A face interna dessa bacia é lisa, sendo que ao centro possui elementos ressaltados. Uma coluna de seção circular, de menor diâmetro no topo e mais alargada na base, recoberta por ramagens em relevo, separa a bacia de um elemento circular, cuja borda possui cartelas retangulares, contendo em relevo figuras fitomorfas, como palmetas e flores. Tais cartelas eram entremeadas por mãos francesas originalmente. Sua face inferior vai se afunilando e é recoberta por elementos também fitomorfos, como se fossem folhagens longas. Tal peça apoia-se em coluna de pequena altura, com caneluras, interligando a bacia inferior. Esta possui a borda ornamentada com elementos ressaltados,
parecendo uma sequência de óvalos. Daqui também partiriam, na estrutura original, os elementos rendilhados. A face inferior é semelhante à da bacia superior, parte lisa e parte com elementos ressaltados. A estrutura é apoiada em coluna de seção circular com caneluras, mais alta do que a intermediária. As quimeras, ou os leões alados, voltaram à sua posição original, de costas para o eixo central, contudo parecem mais afastados deste. Encontram-se sentados sobre as patas posteriores, apoiados nas patas dianteiras. Suas bocas encontram-se bem abertas, de onde saem os jatos de água. Sua base é em formato retangular, lisa e baixa. O pedestal do chafariz foi refeito, lembrando muito o modelo original, em formato cruciforme. A grande bacia circular também foi refeita, recordando bastante a configuração primitiva. O bebedouro foi remontado com as partes remanescentes. A estrutura principal, em formato de coluna de seção quadrada, decorada com ramagens, e o receptáculo de sua base em formato curvo. Note-se que o tampo não mais existe, nem tampouco as correntes com as canequinhas, e nem a torneira. Mas, observando as laterais, ainda se nota uma pecinha circular que fixava uma das correntes. Do lado oposto, somente um pequeno orifício onde ficaria encaixada a outra peça. No pedestal do bebedouro, há as seguintes inscrições em alto relevo, de difícil leitura devido ao estado de conservação, mas registrando a origem da fonte e comprovando quem foi o responsável por mandar fabricar o artefato. A administração de Adolfo Lisboa, 1905. Ao redor da grande bacia, há 4 canteiros floridos, também recordando o formato dos primitivos, porém sem os gradis de proteção e apresentando arbustos floridos. Conforme comentamos, as peças dessa fonte foram confeccionadas pela Fundição Valdosne, que vendia seus artefatos a partir de catálogos. Assim, devido a essa fabricação sob encomenda, há exemplares similares por todo o mundo, como é o caso das quimeras. Estas aqui pertencem ao Parque Eduardo Guinle, na cidade do Rio de Janeiro. Nesta foto da esquerda, temos as quimeras do Palácio da Legislatura da província de Salta, na Argentina. À direita, na Praça de Gomes Teixeira, na cidade de Porto, em Portugal. Se você morar ou tiver a oportunidade de conhecer essas cidades, não deixe de visitar as quimeras e outros artefatos da Fundição Valdosne para apreciar de perto seus detalhes. Finalizamos apresentando as referências bibliográficas utilizadas nesta apresentação. Esta foi a pesquisa cultural Percursos e Percalços de uma Fonte do Centro Histórico de Manaus, Amazonas, de autoria da arquiteta e urbanista Márcia Ronda Nascimento Castro. Esperamos que tenha gostado. Muito obrigada! Até a próxima!